Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. Deus cobrará dos fiéis o sacrifício de seus bens e pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. Alcorão, Surata 9, versículo 111. 11 de março é o Dia Internacional das Vítimas de Terrorismo. A 11 de março de 2004, ocorreu em Madrid o mais grave atentado terrorista cometido em Espanha até a atualidade, com 10 explosões quase simultâneas em 4 comboios da rede ferroviária da cidade. As explosões ocorreram pelas 7h40 da manhã, quando já era grande movimento de pessoas nas estações. Mais tarde foram detonadas e desativadas pela polícia mais bombas que estavam igualmente preparadas para explodir. Apesar da dificuldade inicial na definição de responsabilidades, a investigação policial e o processo judicial veio a atribuir a autoria dos atentados a uma célula islâmica que tentava reproduzir as ações da rede terrorista Al-Qaeda. Morreram 191 pessoas e mais de 1.700 ficaram feridas. O Parlamento Europeu declarou o dia 11 de março como o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Terrorismo. Fonte Amambai Notícias. No início do século XXI, principalmente após os ataques terroristas aos Estados Unidos no ano de 2001, estudiosos classificaram o terrorismo em 4 formas. O terrorismo revolucionário, que surgiu no século XX e seus praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas, maoístas, castristas, trotskistas e leninistas. O terrorismo nacionalista, que foi fundado por grupos que desejavam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente, separação territorial, como no caso do grupo terrorista separatista ETA na Espanha. O povo basco não se identifica como espanhol, mas ocupa o território espanhol e é submetido ao governo da Espanha. O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais e seus atos integram 2 ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. Foram exemplos dessas formas de terrorismo os estados totalitários fascistas e nazistas, a ditadura militar brasileira e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma se constituiu como a luta contra a população estrangeira, xenofobismo. E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos, como nos casos da máfia italiana, do cartel de Medellín e da Al-Qaeda, etc. Fonte Brasil Escola. O terrorismo mais ameaçador é aquele movido pela fé. Em nome da fé, os homens muitas vezes cometem absurdos que vão de encontro à moral e à mais simples lógica. A Inquisição foi um desses períodos da história da humanidade em que se pressupunha salvaguardar a fé religiosa de um determinado grupo, simplesmente eliminando todas as manifestações contrárias. Para isso, usavam-se de todos os meios à disposição, desde a tortura até a morte. Visão Espírita, outubro de 1998, página 56. Pela fé, a Bíblia diz que os hebreus destruíram vários povos e os muçulmanos praticam terrorismo em várias partes do mundo. Pela fé, na Idade Média, o cristianismo romano torturou, queimou e matou de várias outras formas hediondas milhares de pessoas por não aceitarem irrestritamente suas ideias. Pela fé, católicos e protestantes travaram uma longa guerra na Irlanda.
Pela fé, israelenses e palestinos se destroem mutuamente há anos em disputa da Terra Santa e em nome do mesmo Deus, que, embora usando nomes diferentes, todos dizem ser o Deus de Abraão. Pela fé, Osama Bin Laden manteve um exército de suicidas que permanece conduzido por outros depois da sua morte. Pela fé, ruíram as torres do World Trade Center, o mais importante centro comercial do mundo, com milhares de vítimas. Pela fé, corremos o risco de ainda enfrentarmos muitos problemas em todo o mundo. Pela fé, a liberdade já foi duramente ferida e ainda continua ameaçada. O terrorismo religioso é o mais perigoso de todos.